Board no ar, mais uma vez aqui direto da Automec 2025. A gente está aqui com esse sorrisão de orelha a orelha, porque a feira tá incrível. É minha primeira vez aqui, primeira vez de muita gente também, mas desse podcast não é a primeira vez. A gente está aqui com essa segunda temporada, a gente pode dizer assim, com pessoas muito legais, que estão acrescentando muito aqui pra gente na Automec 2025. Sequestrei Niala Pena, CEO da empresa Supermolas, e também o Dalton Weller, que é diretor técnico. Muito obrigada, casal, por toparem estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, um prazer. Queridos, no off aqui a gente não parava de falar, mas agora a gente vai falar mais ainda sobre confiança e responsabilidade no aftermarket, atendimento, qualidade, escolhas que fazem a diferença. Então, antes de sugar aqui os nossos convidados, vou contextualizar para você que está ouvindo, assistindo também. O nosso assunto vai ser o seguinte: no mercado de reposição automotiva, cada decisão importa. Desde a escolha do componente até a forma de atender o cliente ali na ponta. E aí, um setor movido por performance, segurança e durabilidade, usar componentes originais é mais do que uma questão técnica, é uma escolha que transmite confiança, valoriza a marca e garante a segurança de quem está na estrada, obviamente, todos os dias. Ao mesmo tempo, a forma como a gente se relaciona com os clientes, parceiros e equipe está mudando. Empresas que colocam atendimento, representatividade, cultura de responsabilidade no centro da estratégia ganham espaço e também fidelidade. E aí, nesse movimento todo, cresce também um protagonismo de profissionais mulheres, que vêm conquistando espaço em posições técnicas, comerciais, de liderança, contribuindo para um aftermarket mais inclusivo, mais ético, mais humano também. E aí a gente vai aqui nessa edição falar com a Niala sobre decisões que fazem a diferença no dia a dia do aftermarket. O Dalton também vai colaborar com a gente, desde a peça escolhida ao atendimento prestado, e como é que elas moldam aí a reputação, a segurança e o futuro do nosso setor, que está tão quentinho aqui na Automec 2025. Casal, eu falo demais, se deixar eu não paro mais, mas já vamos começar aqui o nosso episódio com a pergunta talvez mais importante: por que usar peças originais deve ser prioridade para oficinas e empresas do setor? Então, primeiramente, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu também falo demais. Acho que esse podcast vai durar 1h30. Enfim, é um prazer estar aqui, é um prazer participar, né, junto também a uma empresa tão importante no nosso segmento, né, que é o grupo Randon Corp, que trabalha há muitos anos, né, aí, nesse segmento com as peças originais. É extremamente importante, porque hoje quando você vende um produto, né, principalmente um produto, um caminhão, né, um veículo pesado, quando você vende um produto que não é um produto de qualidade, aquilo ali impacta totalmente em segurança, né, se houver uma quebra, um rolamento, por exemplo, se tiver um problema com o rolamento, trava uma roda, é um acidente, as consequências, assim, são muito, muito graves, né? Então, por que a gente preza por isso? Hoje, a Supermolas, falar só rapidamente um pouquinho sobre a Supermolas, nós estamos presentes em 5 estados do Brasil, então atendemos muitos clientes, temos mais de 10 lojas, né? E o que a gente percebe mesmo é que esse cliente começou, não foi sempre assim, mas de um tempo para cá, esse cliente começou a buscar qualidade. Nós já trabalhávamos com as empresas do Grupo Randon, eles começaram a buscar esses produtos de melhor qualidade. Ainda temos uma dificuldade muito grande, que existe pessoas que não prezam por isso, né? Que não se importam, às vezes preferem um menor preço, e aí o custo no final sai muito mais caro, né? Você deixa de pagar por uma peça original e, na verdade, você paga por um restante de um sistema todo, que aquela peça que não é original, que não é de qualidade, danifica no seu caminhão, né? Nós trabalhamos com a linha pesada, extra pesada e os médios aí. Então, é extremamente importante a confiabilidade do produto que a gente vende. Quando eu vendo um produto da Randon, eu estou vendendo que a Supermolas tem qualidade, né? Então, isso afeta diretamente o meu nome. Vender um produto que vai me trazer um problema ali na frente, vai trazer um problema para o meu cliente, né? É complexo. É muito importante, né? Porque o caminhoneiro hoje, quando ele está na estrada, as nossas estradas não são legais. Então, quando ele ainda tem uma falha do caminhão dele, ele multiplica muito essa questão do risco.
E é importante a gente falar que nós temos aplicação também, temos oficina onde aplica, e eu falo sempre para o nosso pessoal no treinamento. Gente, a gente não vende somente a peça, a gente vende confiança. Isso é o que mais as pessoas querem. Quando você passa confiança e tem certeza daquilo que fala, a gente tenta colocar o custo em segundo plano, mostrar para essa pessoa que aquele custo vai ser diluído, vai se tornar um investimento para ela. Isso é muito importante. Lá na frente. Vamos falar de aftermarket. O atendimento no aftermarket ainda é um desafio? Sim. Ainda é um desafio porque você trabalha, como a gente falou aqui um pouquinho antes, ainda naquele convencimento, né? Você tem uma gama de fornecedores de peça e você precisa ser claro, ser transparente, transmitir confiança, como o Dalto falou, para o seu cliente, né? E assim, a questão do próprio atendimento, a qualidade do atendimento, a abordagem do cliente. Às vezes a pessoa só liga e só quer eu só quero essa peça. Não, peraí, deixa eu te explicar. Ah, mas eu tenho tal preço, não, vamos conversar. Então, o atendimento, ele faz toda a diferença. Toda a diferença. É o nosso preço e mercado está para todo mundo. Onde você se diferencia hoje no aftermarket é realmente no atendimento. O vendedor nosso, ele tem que estar preparado para duas coisas. A primeira, falar sobre preço, né? Porque quando você vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que você quer... No primeiro momento... Me fala se você tem, me fala seu preço. E a outra é a parte técnica desta venda. Porque como as coisas vão ficando... Aquele equipamento hoje está sendo diluído, a segunda parte do processo, o equipamento que é o muito de preço, muitas vezes você tem que lembrar o cliente, olha, seu equipamento às vezes tem 5, 6, 7 anos, mas a peça que vai ser colocada, ela é 0. Então, se ele considerar percentual de valor para o equipamento dele, muitas vezes é um susto. A pessoa se assusta com aquilo. Então, falar, meu equipamento vale 10 e você está me cobrando 1.000. Está muito caro, mas a peça é nova e ele tem que entender isso. Essa parte de entendimento muitas vezes é difícil. E essa venda técnica faz toda a diferença. É importantíssima o vendedor saber falar. Esse olho no olho é muito importante, né, para você ser lembrado, para o bom atendimento ser lembrado e valorizado. Que outras coisas vocês acham que são importantes para a gente garantir a fidelização do cliente? É um desafio, fidelização. Como dizemos, né, o mercado está muito amplo, cada vez mais concorrentes. Então, as chaves atendimento, ter parceiros que sejam parceiros mesmo, de verdade, né, não simplesmente fornecedor. Fornecedor você consegue encontrar em todo lugar, mas uma parceria comercial, alguém que vai estar junto com você no seu atendimento do seu cliente, no desenvolvimento do seu negócio, no crescimento do seu negócio. Então, essa também é uma chave. Marketing, divulgação, né? Acompanhamento, pós-venda. Eu vejo que o pós-venda é uma coisa que realmente ainda é pouco trabalhado, né? nesse mercado de reposição, de aftermarket, enfim. Mas são esses pilares, são pilares importantes, né? Tem que ter solução. E a solução passa muitas vezes pela garantia, por um motivo, porque aquilo aconteceu, a Aniela faz isso muito bem, tá? Ela, às vezes, a coisa chega pegando fogo, eu acho que ela é a pessoa que mais pega um problemão. Daí a pouquinho está lá com o cliente sentado e já está conversando. Ali para poder transformar numa solução. Isso. Às vezes ela não sabe a solução técnica, às vezes a gente entra e aí é a hora que entra o parceiro. Porque a fábrica, o fabricante, muitas vezes tem que dar esse respaldo, porque às vezes para acalmar uma situação e fazer aquilo reverter um problema é uma oportunidade, né? Todo problema você tem a oportunidade de virar aquele cliente muito a seu favor e até fidelizar. Então a fábrica entra nisso, é muito importante. Mesmo com um problema, ele vai voltar. Ter tranquilidade que vai ser solucionado. Exatamente. Vamos falar de cultura empresarial e responsabilidade. Como é que as empresas podem construir uma cultura baseada na ética e na qualidade? Transparência. É uma coisa que eu bato totalmente na tecla. Chamo os vendedores, constantemente falo, pessoal, o mais importante do que você vender é você entregar o que você está vendendo. Então,
Nunca, jamais diga que você está entregando, está vendendo uma coisa e entregue outra. Né? Jamais engane o seu cliente com a menor informação que seja, por menor que pareça a relevância dela, como, por exemplo, eu citei outro dia, estou indo fazer uma entrega, a entrega está atrasada, houve alguma situação, o carro furou o pneu. Não. A realidade, sempre a verdade. Trazer isso e mostrar para o cliente essa confiança. Acontecem situações, às vezes, né, já aconteceu com grandes fornecedores e grandes marcas de ter algum tipo de problema e o cliente liga e fala, olha, aconteceu. Não, de fato aconteceu. Houve um problema no lote, houve um problema nisso. A fábrica vai entrar com a garantia e não tentar ali ficar tampando o sol com a peneira. Né? E isso é uma coisa que eu tento levo todos os dias isso para o nosso time como cultura. Falo, essa é a nossa base. Né? Cultura de muito tempo. Nós estamos 20 anos no mercado. 20 anos. E temos os nossos funcionários, têm muitos anos de casa. Então, falando sobre cultura organizacional, muitas coisas já são, graças a Deus, coisas boas, bastante assim, já absorvidas. Né? E é legal porque, por incrível que pareça, mesmo que a verdade doa, o cliente aceita isso bem. Verdade. Então, olha, foi falha nossa, eu te mando amanhã cedo, vou mandar um motoqueiro. A Niala não tem dó nem do carro dela. A gente sempre tem essa discussão lá. Ela coloca no meu carro que eu vou levar. Ela destrói o carro dela. Não coloca Essas aí. Grandes. O que tiver, se couber, vai. Ela só não amarrou no teto ainda. E nem na moto. E nem na moto. Não, ali é o não, xodó. na moto não. Mas eu não duvido que vai chegar a hora não, tá? Botar um baú, né? Na motinho, vai que vai. Speed entrega. Nossa. É isso. Mas essa transparência é o que conta mesmo, né? O cliente está ali, ele quer ter o problema dele resolvido, né? Sim. Independente que você assume, eu vou assumir que foi uma responsabilidade nossa, ele vai ficar brabo, mas ele viu que o problema vai ser resolvido ali. Aconteceu um episódio. E sabe que pode contar, né? Aconteceu um episódio daquela peça que quebrou e a gente deu a garantia pro cliente. E a fábrica estava querendo avaliar ainda. Não. Leva sua peça, coloca seu caminhão para rodar, a hora que vier a avaliação, a gente vê o que faz. E o cliente ficou maravilhado com a nossa empresa e querendo falar mal da fábrica. Não né? deixamos. Não, acalma um pouquinho aí, porque eles estão analisando. Porque pode ser que foi na montagem, alguma coisa assim. Então o cliente ele ainda faz isso hoje. Hoje tem um problema sério, né? Os caminhoneiros, os grupos estão todos se comunicando tem grupo de WhatsApp de praticamente todas as categorias. Você e muitas vezes na lista negra ali dos grupos. Eles chegam na oficina com preço. Olha, você fez isso aqui, você fez essa peça por esse preço, isso aqui. Repete para mim. Já está pronto o orçamento. O outro já falou, faz lá, faz desse jeito. Isso está acontecendo hoje. A gente tem que tomar mais cuidado porque está numa velocidade muito grande a informação. Hoje ela está, ao mesmo tempo que te ajuda, se você for para o lado errado, detona você. Setor unido, né, galera? Para quem está ouvindo a gente agora aqui, estou conversando com um casal, gente boa, pude conferir aqui fora do ar, Niala Pena, CEO da empresa Supermolas, Dalton Weller, diretor técnico. Dalton, eu peço uma licença agora para falar sobre as mulheres no setor, o papel da mulherada na transformação do setor. A presença das mulheres no aftermarket tem crescido muito. Como isso tem influenciado o setor? É um desafio. Há 20 anos atrás, quando eu comecei essa distribuição, esse mercado, né, de reposição, aftermarket, eram pouquíssimas mulheres. E o mais difícil, né, a imagem feminina não trazia confiabilidade. A imagem feminina ela era muito utilizada para atrair o cliente. Então, às vezes, eu preciso de uma representante comercial, vou arrumar uma mulher bonita, vou colocar ela na rua para ela trazer o cliente. Mas na área técnica? Tecnicamente, era sempre menosprezado, né? Então, muitas vezes, por diversas vezes, e eu tenho fornecedores queridos há anos e anos e anos, graças a Deus, mantemos uma boa relação com os nossos fornecedores, a Randon, principalmente.
E o que no começo acontecia muito, né? A própria fábrica ficava na dúvida, assim, será que vai ter um conhecimento técnico aqui? Será que vou conseguir vender o produto? Será que essa mulher vai ser capaz de conduzir esse negócio? Né? Diferentemente, se fosse um salão de beleza, haveria nenhuma dúvida sobre isso. Mas quando você chega num ambiente masculino, onde você tem apenas funcionários homens, aí você é responsável por aquelas pessoas, eu falo que eu sou responsável por aqueles funcionários, por aquelas famílias por trás daqueles funcionários, me sinto muito responsável por isso. E tinha essa dificuldade no começo, sim. De às vezes a pessoa chegar e falar, eu queria falar com o dono da empresa, eu queria falar com o comprador. Eu falo, pois não. Mas você tem alguém que te ajuda, você mesmo que compra, né? Existia aquela resistência. Hoje isso foi bem minimizado, ainda é um mercado muito masculino, mas, por exemplo, nós temos várias lojas, mas nós vamos citar a unidade de contagem, por exemplo. Na minha unidade de contagem, a maior parte de vendas o time é feminino. Né? Uma coisa que é rara, né? A maioria das pessoas. E são mulheres com conhecimento técnico, mulheres que aprendem com facilidade, mulheres que chegaram e falaram, eu quero começar no seu estoque. E as meninas vão para o estoque, elas botam a mão na massa, elas vão para debaixo do caminhão, porque elas querem conhecer. E aí isso tem mudado, graças a Deus. Né? Não que queremos o lugar do masculino, não. Mas também temos essa capacidade, né? Então as pessoas falam, mas você vai de salto na mineração, você vai de salto na oficina, no seu cliente? Vou de salto, né? Eu sou menina, sou menina no mercado de meninos, né? Mas tem mudado bastante e isso é muito bom, né? Nós ainda temos muito a conquistar e queremos apenas o que, vamos dizer assim, ser reconhecidas também, né? Como técnicas nesse mercado. De igual para igual. Posso falar tecnicamente? Sim, eu conheço de peça, eu conheço dos produtos, né? Mas é um desafio e estamos vencendo esse desafio todos os dias. E temos o carisma e o salto alto e muito charme. Batom. Muito obrigada. Vamos falar de futuro? O que vocês enxergam como próximo passo aí para o aftermarket ser mais responsável, humano, que vocês trouxeram muita humanidade aqui desde o início, e também estratégico? Também é um desafio, né? Primeiramente, o ideal, né? O ótimo, o perfeito seria que todos trabalhassem de forma ética, né? A ética é um desafio não do futuro, ela é um desafio sempre. Então, o desafio é ter ética, continuar tendo ética, confiabilidade, como eu disse, transparência, né? E fazer uma diferença nesse mercado. Outro desafio que esse mercado encontra é a evolução tecnológica, né? Nós vamos encontrando aí todos os dias uma velocidade. Eu falo que eu tenho facilidade com mudança. E mesmo tendo essa facilidade com mudança, gosto de sempre dinamicamente mudar processo, ajustar, mas a velocidade com que as coisas têm acontecido e não ia ficar de fora, o nosso mercado, obviamente também tem sido diretamente afetado por essas mudanças. Então entender para onde o planeta está indo. Não vou falar nem para onde o nosso setor está indo, mas entender para onde o planeta está indo e como isso se encaixa no nosso negócio. Esse é o nosso maior desafio hoje, então buscando agregar as tecnologias em favor de performance, em favor de atendimento ao cliente e não ao contrário, né? Aquela coisa que você entra e fala, meu Deus, eu tenho que digitar 150 comandos aqui para alguém falar, tá, vou te transferir. Não isso, né? Mas são desafios do futuro, né? E estar nesse mercado, atender cada vez melhor o cliente de forma mais, sempre continuar de forma humanizada, mas também trazendo inovação, trazendo tecnologia, trazendo novidades, né? Crescimento aí. Nosso objetivo é crescer ainda mais. Crescemos muito nos últimos anos e a nossa visão de futuro é ainda crescer mais, conseguir atingir o maior número de clientes, né, e consumidores possível aí, com qualidade, mantendo aí essa proximidade e a agilidade. Nós conversávamos aqui com um dos diretores aqui, falávamos isso. A grande dificuldade é que às vezes as empresas se tornam muito grandes e elas perdem velocidade, elas perdem poder de decisão, elas parecem, citei para ele, que parece um transatlântico em velocidade de cruzeiro ali, constante, mas tá rápido, mas parece que não tá, né? Então são desafios aí do futuro mesmo. E passa também, pode falar já, claro, né? Agora está liberado. Agora já está liberado. Eu esqueci de levantar o dedo. Meninos já podem participar. Que bom.
Mas eu acho que a integração com o cliente e as parcerias cliente, fábrica e o intermediário que somos nós vai ser essencial. Porque o cliente ele vai ter que... Os resultados eles vão ter que ser previsíveis, vão ter que ser o que se espera. Então, o cliente ele compra ou conserta um equipamento esperando que aquilo dê um resultado financeiro a ele. E nós reparamos aquele equipamento esperando também que aquilo dê um resultado para nós e para a fábrica. Então, essas 3 elos eles vão ter que andar cada vez mais juntos. A tecnologia vai ajudar muito a gente a fazer isso. Um acompanhamento por KM, uma solução específica para um certo tipo de serviço. Isso hoje está acontecendo muito. Então, as pessoas compram equipamento, olha, você não precisa disso. Agrega você pode técnico, comprar né? mais barato que vai fazer a mesma coisa. Olha, isso que está barato aqui não te atende, compra este equipamento. Isso está ficando legal. Eu acho que vai partir muito para esse ponto que vai ser a forma de você conseguir rentabilidade no seu negócio para ele sobreviver. Sim. E a sustentabilidade. Hoje a gente está... A parte de meio ambiente está muito forte, a gente precisa o tempo todo ser lembrado e lembrar, né? A gente não pode se esquecer de lembrar, né? Olha, a gente tem que estar sempre se lembrando de não esquecer que é o mundo que a gente vive. Então, aqui na feira, por exemplo, a gente já comprou uma máquina que lava as peças, que não agride o meio ambiente. Acabamos de comprar hoje, a gente executou a compra e eles falaram, o produto não agride o meio ambiente. Vamos testar, conforme for, vamos colocar nas outras oficinas. Eu acho que passa por aí, esse é o futuro. Não é mais... Eu diria que até o presente, né, Dalton? Já é o presente, ou seja, essa máquina foi adquirida hoje já, pensando no futuro, mas a gente tem que trabalhar, não adianta. E com relação à digitalização até no setor, eu acho que não, a gente pode dizer que não tem mais tanta nem resistência, né? Porque não tem para onde correr. Tem não. Mas o nosso setor tem muita informalidade ainda. Porque nós temos uma parcela do nosso setor que ela sofre muito com a informalidade, tanto da parte de oficinas, quanto da parte dos caminhoneiros. Tem uma parte deles que está sofrendo muito, tá? Eles, de alguma forma, eles têm que ser integrados nisso aí, porque não, são pessoas que estão numa estrada, que rodam muito mais tempo do que deveriam rodar, se colocam em risco o tempo todo para poder pagar uma prestação, sustentar a família. E você vai nas algumas oficinas que estão na estrada, você vê que eles estão bem fora do contexto ainda atual. Esse pessoal precisa ser integrado de alguma forma. Essa é a deficiência, né? Bom, vocês mostraram aí esse tato, né, no dia a dia ali da empresa de vocês. Então, eu queria saber qual a mensagem que vocês deixariam para quem atua nesse setor e ainda subestima o impacto de pequenas decisões no dia a dia. Como colocar um super equipamento num carro pessoal e levar adiante para resolver essas pequenas decisões. Qual conselho vocês dariam para quem está ouvindo, assistindo a gente agora? O conselho é sempre buscar fazer a sua manutenção, fazer a sua compra, buscar empresas idôneas, né? Quem está, igual você está falando, quem já está no mercado, então, buscar empresas idôneas como parceiros. Aí eu estou falando no caso de outros fornecedores, outros distribuidores, outros lojistas, né? No caso do consumidor final, buscar empresas que sejam idôneas, que tenham reconhecimento, uma empresa que não vai sumir de hoje para amanhã, que vai te vender um produto, não vai te entregar, né? Estar atento a isso, né? Não visualizar apenas a questão do preço, que é uma coisa que tem sido hoje amplamente divulgada aí, que é preço é o mais importante, mas cuidar, né? Saber do que você... Eu sempre falo, a gente fez um post recentemente no nosso Instagram, falando assim, é você que está dentro do seu veículo. Você está pegando a estrada. Se você pisa no freio e esse freio não funciona, a sua vida está em risco, né? Então, assim, o conselho é sempre buscar parceiros. Não existe crescimento, não existe futuro sem parceria, sem ajuda mútua. Então, se você não tem um parceiro, seja lojista com o cliente consumidor final, seja o lojista com o fornecedor principal, essa parceria é importante, não simplesmente um fornecimento. É uma parceria, você saber que você pode contar, você não está sozinho, né? Então, a mensagem de futuro é isso, sempre estar junto, buscar, né, essa
Equipe. Esse time, trabalhar como um time. Fábrica, a indústria, a distribuição e o consumidor final, o cliente, né, se fortalecendo aí. Ela falou de pequenas decisões, né? Sim. Pequenas decisões somadas vão definir o seu caminho. Sim. Então, estude antes de tomar uma decisão. Se ela estiver errada, não fique com vergonha de voltar atrás e refazê-la. Porque é o somatório delas que vai definir seu futuro. Então, as pequenas decisões, elas fazem parte o tempo todo do seu dia a dia, e não dar importância a isso pode determinar o seu fracasso ou sucesso, um ano ruim, um ano bom. E seja assertivo o máximo possível, mas não fica com vergonha de se errar, não. Faz parte. Nesses 30 minutos, vocês descobriram sucessos da Supermolas, né? A gente está falando de olhar na bolinha do olho, de você estar atento ali à necessidade do outro, mesmo que isso faça com que você perca a sua razão ali naquele momento. A gente está falando de pequenas decisões. Dicas valiosas de Niala Pena, que é CEO da empresa Supermolas, Dalton Weller, que é diretor técnico. Esses dois juntos aí formam um super exército de 2 e deram algumas dicas para você que está ouvindo, assistindo a gente aqui no nosso Talkings on Board. Só fazendo um pequeno adendo, muito importante, você falou um pequeno exército de 2, mas eu queria reforçar que somos um grande exército e assim, o nosso time, né, e não só nós dois, nós temos sócios também em várias unidades. E nada disso seria possível, né, se a gente não tivesse contando com cada um deles. Hoje nós estamos aqui, mas os nossos sócios estão à frente, nossos gerentes, nossos colaboradores, os nossos vendedores. E a gente fala, onde vocês estão, o que vocês estão fazendo, manda foto. Então, isso tudo faz com que nós estejamos aqui. Não chegaríamos aqui, né, sozinhos, de forma alguma. Eles são uma parte extremamente importante. Vieram ao longo do tempo. Sim. Começamos pequenos, né, e fomos agregando pessoas-chave importantes e especiais para nós ao longo dessa jornada aí. Aí mais uma lição para fechar. Reconhecimento. Mas eu só tenho 2 kits, então fica ele para representar o exército de vocês. Que bom, obrigada. Aqui, a gente fala tanto sobre digitalização, em todos os episódios eu falei sobre isso, né? Mas nada substitui esse olho no olho aqui, a gente conhecer não só a CEO de uma empresa, o diretor de uma empresa, mas a gente conhecer as pessoas por trás desse trabalho tão importante que a gente está falando, que é o nosso setor para esse Brasil de meu Deus. Então tá aqui, Niala e Dalton. Muito obrigada. Tá pesado. Deixa eu ver. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho, né? Explicar o setor da gente. Parabéns a vocês, mulheres. A Niala até fala que eu sou feminista, né? Mais ou menos. Oi? Não? Sim. Acho que é. Mas eu gosto de trabalhar com mulheres, são muito competentes, tá? Parabéns a vocês. E que o mercado cada vez não olhe vocês como mulheres, mas olhe como pessoas competentes no cargo que ocupam. Isso. E cada vez mais fortes. E o que eu vi de mulher nessa Automec 2025. Menina mesmo. Assim a gente fecha a mensagem com a mensagem do Dalton e da Niala. Mais uma edição do nosso Talkings on Board direto da Automec 2025. Se Deus quiser, daqui 2 anos estaremos aqui de volta, muito mais fortes, com muito mais novidades, com o digital assumindo aí o seu papel, mas que a gente nunca perca essa humanidade, esse olho no olho aqui que a gente está vivenciando nessa edição da Automec 2025. Casal, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada a Randoncorp por essa oportunidade. Até o próximo episódio, galera. Um beijo. Beijo.